Bom dia, bom dia, bom dia, mulheres sábias, mulheres posicionadas a serviço do reino de Deus. Sejam muito bem-vindas a mais uma live de estudo de provérbios para desbloquear a sua família. Louvado seja o nome do Senhor. Sou grata a Deus por mais essa oportunidade, por mais esse dia especial que o Senhor nos concede, para que hoje estejamos aqui aprendendo um pouco mais sobre a sua palavra. Como é que você está? Está tudo bem com você? Seja bem-vinda, você que está assistindo a gravação dessa live, você que está permitindo-se viver esse novo tempo de transformação, esse novo tempo de aprendizado, de conhecimento, de verdades que vão te libertar. Você é uma escolhida, você está aqui por isso. Porque você escolheu viver uma nova história. Talvez hoje você olhe para essa história e diga: ah, mas que história, que boa, que nada. Mas olha só o que diz esse louvor. Quantas histórias, quantos homens e mulheres de Deus que tinham uma história de fracasso, tinham tudo para não serem nem lembradas, mas no auge do seu fracasso, o Senhor chegou e trouxe respostas. O que dizer de Davi, um homem dito segundo o coração de Deus, mas que viveu coisas tão terríveis na sua vida. Moisés, um homem que em suas mãos carregou o sangue de um assassinato, mas o Senhor o fez de um grande libertador. E qual é a sua história hoje? Difícil, de dor, que você olha e não tem nenhum orgulho. Deus, Ele quer transformar essa sua história para que você possa ajudar outras pessoas a terem suas vidas também transformadas. O Senhor está escrevendo uma nova história para você, mulher. O Senhor está escrevendo uma nova história para a sua família. Mas para isso, depende de você. Depende da sua decisão, depende de seu posicionamento, depende de você ouvir a direção, ouvir a voz do Espírito Santo de Deus ao seu coração. E ele fala de diversas formas. Então você e eu precisamos estar atentas à forma como o Espírito Santo está falando ao nosso coração. O Senhor está com você em todos os momentos da sua vida. Talvez você esteja na fase do choro, mas eu quero dizer a você que o choro, ele pode até durar longas e longas noites, mas a vitória, ela vem ao romper da manhã. Chegará o dia do romper para a sua vida. Calma, calma. São fases que nós passamos, delicadas, mas toda dor existe um propósito. E você precisa ter esse discernimento, essa clareza. Você precisa ter essa direção do Senhor para que você não fique travada, bloqueada diante das adversidades. Ninguém aplaudiria Davi pelo fato de ele ter adulterado. E desse adultério, quantas consequências ele viveu. Mas imagina só, aquela história de fracasso. Nasceu Salomão, o homem pelo qual deixou registrado esse livro tão poderoso, que fala de sabedoria, porque Davi aprendeu com o seu erro e ele voltou e resolveu aquilo que estava fora do lugar, aquilo que estava infringindo as leis universais, as leis de Deus. E ele resolveu a sua vida por causa disso, porque ele entendeu. Então, o que você precisa entender? Calma, esse momento tá difícil, ok, mas vai passar, tá tudo bem. Vai chegar o tempo da vitória, do alívio, de você suspirar e dizer: ufa, passou. Você vai viver esse tempo, calma, calma. Deus, Ele está escrevendo cada detalhe e todos verão a manifestação do Espírito Santo em sua vida. Depende de sua decisão, dependendo do que você quer. Então, começa a trazer à existência aquilo que você ainda não está vendo. Isso se chama fé. Tudo que você precisa e tudo que eu preciso já está disponível para nós, está ao nosso redor. Mas às vezes nós estamos com foco em tantas coisas
que não são propensas ali à direção do que as leis do Senhor nos diz, das orientações que o nosso Deus nos dá. E nós precisamos ter direção, nós precisamos ter visão, precisamos ter discernimento sobre essas coisas. E aqui você encontra discernimento e sabedoria, palavra de Deus, para te dar um novo norte, uma nova direção. Talvez até aqui você está chegando dizendo: já lutei tanto, já estou cansada. Eu já estou dando meus últimos suspiros em direção a esse relacionamento, em direção a essa família. Eu quero dizer a você, mulher sábia, ela não desiste da sua família. A mulher sábia, ela não desiste da sua casa. A mulher sábia, ela não desiste da sua transformação. Pelo contrário, a mulher sábia, ela entende que depende disso, depende da sua transformação, a restauração do seu casamento, da sua família e tudo aquilo que o Senhor está lhe dando direção para esse tempo, para você corrigir a rota. Talvez você esteja hoje vivendo consequências de escolhas erradas que você fez, de decisões erradas que você tomou há um tempo atrás. Mas calma, o Senhor está te dando hoje, nesse tempo, a oportunidade de fazer uma correção da rota. E às vezes corrigir dá um pouco mais de trabalho. Corrigir aquilo que já existe, aquilo que você cometeu erros, por vezes dá mais trabalho do que você criar, do que você iniciar esse novo tempo, esse projeto, seja lá o que for. Mas tudo é possível ao que crê. E o que é crer significa: eu ainda não estou vendo com os meus olhos materiais, mas existe algo dentro de mim que me leva para um lugar onde ainda não existe o futuro. Então eu crio essa realidade e eu vou até lá, porque eu crio primeiro dentro de mim. Eu crio dentro de mim. Eu crio. O Senhor, Ele nos oportuniza para que nós possamos ter uma visão diferente. Agora, para isso, tem que tirar algumas coisinhas aí do caminho que são, na verdade, impedimentos. Mas vamos lá, porque hoje nós estamos aqui com o capítulo 17. Hoje é dia 17 do mês de outubro e estamos aqui para refletirmos um pouco sobre o capítulo 17 do livro de Provérbios. Vamos lá, eu vou estar fazendo a leitura desse capítulo e na proporção que eu for lendo, vamos tendo aqui algum discernimento, vamos comentando algo e o Senhor vai nos dando a direção daquilo que nós precisamos fazer. E nessa live hoje nós vamos falar sobre 6 características que denunciam que a sabedoria está longe da sua casa. São 6 características e você precisa saber quais são essas características para que você venha identificar. A partir do momento que você conhece a verdade, então você recebe a possibilidade de libertação. Por quê? Porque você muda o comportamento. Quando nós mudamos o comportamento de forma intencional, aí nós temos acesso a grandes verdades de Deus para as nossas vidas. Vamos lá. O versículo 1 do capítulo 17 diz assim: é melhor comer um pedaço de pão seco, tendo paz de espírito, do que ter um banquete numa casa cheia de brigas. É ou não é? O escravo sábio, olha que poderoso isso, gente, ó. O escravo sábio mandará no filho que envergonhou o pai, e também receberá uma parte da herança, ó, porque esse escravo ele foi sábio. Agora, aqui tá falando de um filho que vai ser mandado, né, que vai receber ordens de um escravo, porque um escravo sabe, porque esse filho, ele cometeu algo assim terrível. Ele envergonhou o seu pai, ou seja, ele desonrou.
ele fez completamente pouco caso da direção que esse pai deu. E isso aqui trouxe consequência para ele. Olha só. O ouro e a prata são provados pelo fogo, mas é o Senhor quem mostra o que as pessoas realmente são. É o Senhor. E é na hora da prova, na hora de passar pelo processo do fogo, é onde nós vemos quem são as pessoas de fato. Versículo 4. Os maus ouvem com atenção as coisas más, porque precisa ser alimentado, né? E quanto mais nós alimentamos aquilo, o que nós alimentamos é aquilo que nós vamos ter de mais forte. Então, se o mal, ele é alimentado na sua vida, você se torna mais vezes mais má, né? E os mentirosos, eles gostam de ouvir mentiras. Tem pessoas que precisam de ouvir mentiras porque elas se alimentam de mentiras. Então, é algo que nós precisamos colocar ao contrário, né? Porque nós não queremos isso para a nossa vida. Vamos nos alimentar com a verdade? Para que a gente viva a verdade? Vamos lá. Quem caçoa do pobre, insulta a Deus que o fez. Quem se alegra com a desgraça dos outros será castigado. Porque nada justifica você zombar da falta da graça de Deus na vida das outras pessoas. Muito pelo contrário. Se você faz isso, significa que você está se distanciando de Deus. Você está indo de contra aos princípios da palavra, ao amor principalmente, e isso não vai te fazer bem. Versículo 6. Assim como os avós se orgulham dos netos, os filhos se orgulham dos pais. Lógico, os verdadeiros filhos, né? Os filhos que cumprem princípios. Eles sim se orgulham dos pais, dizendo, obrigada por tudo que foi feito por mim, obrigada pelos erros, pelos acertos, tudo isso fez eu ser quem eu sou hoje. E tudo isso nós não devemos ignorar dos nossos pais, nós precisamos honrá-los, colocá-los no seu devido lugar de honra. É mais fácil um tolo dizer alguma coisa que se aproveite, olha que poderoso isso, ó. É mais fácil um tolo dizer alguma coisa que se aproveite do que um homem de respeito dizer uma mentira. Então há esperança para o tolo, né, gente? Se buscar sabedoria, há esperança. Versículo 8. Alguns pensam que com dinheiro pode comprar qualquer pessoa. Acham que o suborno é uma coisa mágica. Infelizmente, é uma verdade cruel, né? E por vezes nós estamos tão acostumados a essa prática, porque o que é errado, de tanto ser feito, começa a ser normalizado muitas vezes na nossa mente. A nossa mente ela começa a ficar, como se diz, cauterizada. Ela simplesmente aceita aquilo ali como verdade. Tem um ditado que fala disso, que a mentira, quando ela é contada várias vezes, ela acaba se tornando uma verdade. Na verdade, não é nem um ditado, é uma verdade mesmo. Quando a mentira ela é repetida, a sua mente ela se acostuma com isso. Então, o Espírito Santo ele vem para trazer esse confronto. Não se acostume com a voz da mentira e não faça isso de achar que essa mentira é uma verdade. Tome consciência disso e ore ao Espírito Santo para que ele revele no seu coração verdades que você precisa viver e não ignorá-las. Vamos lá? Quem perdoa uma ofensa mostra que tem amor, mas quem fica lembrando o assunto estraga a amizade. Por quê? Porque não perdoou. Perdão é decisão. E quando eu perdoo, eu decido que eu vou colocar um ponto final naquela história. Eu decido que eu vou viver um novo tempo. E aí, quem diz que perdoa e fica todo dia falando, na primeira oportunidade que tem, fica lançando na cara, significa que ainda não tomou a decisão genuína de perdoar. Quem tem juízo aprende mais com uma repreensão do que o tolo com 100 chicotadas. Quem tem juízo aprende mais com uma repreensão. A repreensão, ela foi colocada para trazer correção.
E correção é sinônimo de sabedoria. É o caminho para a sabedoria. Bom dia, minha amada Valéria. Seja bem-vinda, paz do Senhor Jesus. Vamos lá. O versículo 11 diz assim, ó. As pessoas revoltadas estão sempre criando problemas. Por isso a morte virá para elas como um mensageiro cruel. Porque a morte vem como consequência. Que morte é essa? Pode ser morte física? Pode. Morte financeira, morte espiritual, a morte do casamento, dos relacionamentos. Isso é terrível. Então, a revolta, ela vai vir de uma ira, de uma raiva. Então, como é que você vai canalizar essa emoção? Você tem que colocar ela na intenção certa, porque às vezes nós precisamos sim de ter um certo tipo de revolta, um certo tipo de ira. É saudável ter a ira, mas desde que essa ira não nos leve a pecar, porque a palavra de Deus diz assim, ó, fique à vontade para se irar, faz parte, porque quando você se ira, você toma decisão e por vezes você toma ali partido por coisas que precisa realmente de ter alguém. E a ira, ela te impulsiona. Mas se aquilo que você vai fazer depois que você se ira é pecar, controla. Controla esse negócio aí, porque senão vai dar problema. Então vamos lá. Versículo 12. É melhor encontrar uma ursa, da qual roubar os filhotes, imagina, do que um homem sem juízo, ocupado com as suas tolices. Imagina o que é uma ursa que roubaram os filhotes. Salomão está dizendo aqui, ó, é melhor você encontrar essa criatura, esse animal, no caminho, do que você se relacionar com um homem que não tem juízo. Você dá espaço, dá atenção para um homem tolo, para as tolices de um homem tolo. Lógico que aqui está dizendo o homem, mas é o homem e a mulher também. Quem paga o bem com o mal, não afastará o mal da sua casa. Porque a questão não é o que você recebeu, é o que você fez com o que você recebeu. É essa a mensagem que vai ser enviada para a natureza, para o universo, para o mundo espiritual, para que as consequências sobrevenham sobre sua vida. Então a palavra de Deus nos ensina, se alguém te fez o mal, pague esse mal fazendo o bem. Agora, se for o contrário, vai dar ruim de qualquer forma. Olha o que o versículo 14 diz, ó. O começo de uma briga é como a primeira rachadura numa represa. É só o começo. É a brecha que o inimigo precisa para trazer uma destruição. Agora, olha o conselho aqui, ó. É bom parar antes que a coisa piore. Então, começou a briga, detectou, gente, por que nós estamos brigando? Calma, para de brigar. Coloca logo uma decisão aí. Não, eu não vou brigar. Nós não vamos brigar, não vamos dar essa brecha, vamos tapar essa brecha. Porque ela é simplesmente o começo, como a primeira rachadura numa represa. A gente sabe que não é assim da hora para outra que uma represa vem assim, é rompida, né? Não é assim de hora para outra. Na verdade, tem coisas acontecendo ali no oculto que muitas vezes nós não sabemos. Muitas vezes nós só vemos o problema, a destruição que isso causa. Mas olha só, uma briga, uma discussão boba é o início de um grande problema. Isso é grave. Há duas coisas que o Senhor Deus detesta. Primeiro, que o inocente seja condenado, porque aqui está falando de injustiça, e Deus ele é justo. E também que o culpado seja declarado inocente. É o contrário, não é? Então Deus ele não gosta nem de uma coisa nem de outra. Então se tem o inocente, ele não pode ser condenado. A justiça precisa ser executada. E da mesma forma, o culpado ele não pode ser declarado inocente. Tem que haver justiça. A base do trono de Deus é a justiça. E aquilo que você fizer, aquilo que eu fizer, a justiça de Deus ela vai ser linda na nossa vida. Para o bem ou para o mal, para o nosso bem ou para o mal. É aquilo que a gente fez, foram nossas decisões. Olha o versículo 17 que diz: o amigo ama sempre. E na desgraça, no momento difícil, no momento em que você sente que a graça foi retirada, o tempo bom, o tempo de paz, de bonança foi retirada, quando você tem um amigo de verdade, esse amigo se torna um irmão. É poderoso isso aqui. Somente um tolo aceitaria ficar como fiador do seu vizinho. Salomão tem várias instruções sobre isso aí. Não seja fiador de ninguém.
tanto no sentido financeiro, como de dizer, olha, eu coloco a minha mão no fogo por aquela pessoa. Vigia, mulher. Não entra nesse negócio não, porque você pode se frustrar e lhe causar um sério problema. Versículo 19 diz assim, ó: as pessoas revoltadas gostam de briga, e quem vive se gabando está correndo para a desgraça. Porque o orgulho está falando maior, está se achando maior do que Deus, achando que ela tem a capacidade de resolver as coisas por si só. Tola, 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 meu Deus. Versículo 20 diz assim, ó: quem vive pensando e dizendo coisas más, não pode esperar nada de bom, mas só a desgraça. Aqui já está bem claro. Primeiro, tudo que nós falamos foi gerado por um pensamento. Esse pensamento ele tenha sido consciente ou não, esse pensamento ele gerou palavras. E palavras, ó, faz com que sobrevenha sobre nossas vidas aquilo que foi liberado. Então há um poder extraordinário. E no dia que nós entendermos isso, nossa família será completamente transformada. O entender não é no sentido cognitivo, é no sentido do fazer. É a sabedoria, o conhecimento aplicado. Não basta apenas conhecer, precisa se policiar, pedir ajuda do Espírito Santo, porque sozinho nós não conseguimos. O que diz o versículo 22, na verdade é o 21, diz assim, ó: o pai de filhos sem juízo só tem tristeza e sofrimento. Imagina, filho que escolhe ser tolo. Enquanto tu tá criança, tolera-se, porque é natural a tolice para as crianças. Elas estão sem experiência, não tem muito aprendizado sobre isso aí. Mas depois que adquire maturidade e escolhe, opta pela tolice, é triste isso para um pai. Principalmente esse pai, se esse pai instruiu da maneira devida. O versículo 22 diz assim, ó: a alegria faz bem à saúde. Estar sempre triste é morrer aos poucos. Então percebe aí, Salomão está dando uma dica aqui, ó. Tem uma tristeza que está recorrente, vindo direto, e uma coisa acontece, faz lembrar você outra, e de repente você está nesse ciclo. Cuida disso. Tem um problema sério precisando ser resolvido aí, e você está morrendo aos poucos. E se você está morrendo, se você deixa de viver para você mesma, então de repente tudo ao seu redor, o que você vai ver é morte. Então tudo que você colocar as mãos vai morrer. A verdade é essa. É difícil de ouvir, mas por isso que nós temos que buscar o caminho da vida. Vamos resolver isso aí. Buscar, ó, alimentar a nossa saúde com alegria. Proporcionar momentos alegres. Endorfinar o nosso corpo, o nosso templo. Viver essa alegria, ainda que em tempos difíceis a gente chora, é normal, tristeza faz parte. Mas nós não podemos viver mergulhados o tempo todo na tristeza. Se está assim, tem que pedir ajuda, tem que pedir socorro, tem que resolver. Porque às vezes a tristeza, ela proporciona uma depressão profunda. Às vezes essa depressão está no campo do corpo físico, vamos dizer assim. Por quê? É aquele medicamento que você está tomando e aí de repente causa um desequilíbrio. E esse desequilíbrio vem ali como consequência, né? Vamos dizer assim, o remédio que você tomou vem como sintomas. De repente ali uma tristeza, uma sensação de depressão. Tá, beleza. Naquele tempo que você está tomando o medicamento, você para de tomar o medicamento, foge esses sintomas, está tudo bem. Outros momentos é a depressão que é causada na alma. E essa depressão normalmente é por conta de traumas vividos. Traumas vividos na infância ou em algum outro momento da vida que causou bloqueios. Traumas que causaram problemas emocionais. É aquele sentimento de rejeição, é uma depressão, porque se sentiu rejeitado em algum momento e chega uma hora que essa tristeza ela vai ser colocada para fora, ok? Aí você tendo essa consciência, você vai e pede ajuda do especialista certo, você vai e luta, muda a sua forma de pensar, porque o nosso emocional está muito ligado ao que nós pensamos. Ajustamos lá a identidade, a nossa rota,
perdoamos, o perdão é super importante para a cura desse processo, ok. Porém tem uma depressão que ela é um nível mais profundo. E essa depressão, ela gera morte. Ela leva a pessoa a cometer atrocidades contra si mesma, que é a depressão no nível espiritual, porque o mal está ali se apossando. Existe algo que aconteceu ali que causou essa depressão profunda. De repente foi um pacto que alguém fez, de repente foi uma maldição que foi lançada, foi alguma coisa que foi trazida à existência do mundo espiritual no sentido maléfico, e aí a pessoa está debaixo desse tormento, dessa possessão. E muitas vezes nós vemos histórias de pessoas que acabam chegando a esse fim. Por quê? Porque tem bloqueios espirituais e por vezes essa verdade não chega para as pessoas, ou a pessoa não toma a consciência e não tem pessoas inclusive ali para ajudar, para estar em um processo de libertação. É bem delicado, é um assunto bem forte. Vamos lá, versículo 23, ó. Os juízes desonestos se vendem por dinheiro e por isso são injustos nas suas sentenças. Então a gente entende por que tantas pessoas são injustiçadas. Porque o dinheiro, por vezes, fala mais alto quando se trata da desonestidade. O dinheiro fala mais alto, infelizmente. E isso é, ó, desde que o pecado entrou no mundo. Quem tem juízo procura sabedoria. Agora o tolo não sabe o que é que quer. Ele fica assim, perambulando para um lado e para o outro, não sabe o que é que quer. O filho sem juízo é tristeza para o seu pai e amargura para a sua mãe. Não é bom multar um homem correto. Não pode, não deve, é injustiça. Agora, não é certo castigar os líderes honestos. Vai ter consequência. Então, vamos vigiar. Quem controla, isso aqui é poderoso, ó. Quem controla as suas palavras é sábio. E quem mantém a calma mostra que é inteligente. Inteligência emocional é super importante para todos os tempos da nossa vida. O último versículo diz assim, ó. Até um tolo... Ai, gente, isso aqui é demais, ó. Até um tolo pode passar por sábio e inteligente. Sabe como? Se ele ficar calado. Ai, meu Deus, e às vezes você está lidando com pessoas que você pensa que é sábia porque ela disfarça muito bem. Mas aqui tá falando isso aí, ó. Às vezes é só porque ela tá calada. Começa a conviver. Não seja enganada pela aparência. Nem tudo que reluz é ouro. Assim já diz, né? E aí alguns destaques que eu trago aqui dentro desse capítulo, em relação ao primeiro versículo, falou aqui sobre o ser melhor, o pão seco, né, do que um pão com conflito. Então o que é melhor? O pão seco ou o conflito? Ó, aqui eu coloquei aqui assim, ó, que nós não devemos nos preocupar com nada, mas em todas as nossas orações nós precisamos pedir a Deus o que nós precisamos e orarmos sempre com o coração agradecido. E que a paz de Deus, essa paz que ninguém consegue entender, ela vai guardar o nosso coração e a nossa mente, porque nós estamos unidos em Cristo. Lógico que não foi Gleide que escreveu essas palavras bonitas. Lógico, isso aqui é palavra de Deus. Então, o Senhor está nos dizendo, cuidado. Então, escolhe direito. Mesmo que você olhe assim e diga, poxa, mais um pão seco. O que é um pão seco? É terrível, né? Comer um pão seco. Mas é melhor você comer um pão seco na companhia ali, da paz, do que você comer um pão bem recheado no meio da guerra. Então, o ambiente é o que mais importa nessas circunstâncias. E outro ponto que eu coloquei aqui, ó, esteja disponível para ser moldada pelo Senhor. E aqui entra grandes coisas, porque estar disponível significa dizer, Senhor, eu aceito. Eu aceito o teu confronto, eu aceito os teus puxões de orelha. E nem sempre a correção ela é boa, né? Ela sacia a vontade, deixa a gente feliz. Na verdade, a maioria das vezes ela não nos faz bem assim à primeira vista. Os resultados é que nós vamos ver quando nós aceitamos a correção, é lógico. E aí está dizendo aqui que o fogo prova a pureza da prata e do ouro, mas o Senhor, ele prova o coração. Então isso significa dizer que o nosso coração para o Senhor é prata e ouro.
E ele vai nos provar para ver o que é que tem, qual é a intenção desse coração. Eita! Vamos falar um pouco aqui sobre o processo da purificação do ouro. Como é que ele acontece? Ó, primeiro, o ouro é fundido a uma temperatura alta, até que ele derreta. Imagina, tem que passar o tempo lá, ó, até que ele derreta. Depois disso, ele é limpo. E aí, nesse processo também, ele é serrado, lixado, polido. Eita, Jesus Cristo, é o Senhor provando nosso coração, é desse jeito. O Senhor prova o coração e somente Ele é capaz de nos purificar. Só Ele vai saber realmente o que se passa dentro de você. Então, permita-se ser moldada por Ele. E aí tem aqui também uma reflexão que eu trouxe sobre o suborno. Nós lemos aqui. Hoje eu fiz um pouco diferente. Eu li o capítulo mais discorrido e vim aqui e venho agora trazendo um pouco mais de reflexão dentro de cada versículo, pelo menos a maioria. E aí falou muito sobre o suborno. Olha o que diz aqui, ó. O suborno é como um amuleto. Tem pessoas, gente, é absurdo, mas é verdade. Infelizmente. Tem pessoas que vai viajar, por exemplo, motorista, né? Vai viajar e aí ele sabe que ele está com pendências, às vezes na carteira, o próprio carro está com algum problema, e ele sabe que ele vai passar, ele corre o risco de ser parado em uma blitz, e aquela blitz vai trazer consequências. Eu já vi caso de motorista falar assim, ó, esse dinheiro aqui é do guarda. Então, já vai pecar, já vai subornar de forma intencional. Como é muito difícil acontecer, infelizmente, mas existem remanescentes. Existem situações que, tipo, o policial não aceita. O policial honesto, ele não vai aceitar o suborno. E aí vai dar ruim, o problema vai triplicar. E imagina o que é que uma atitude de suborno vai trazer de consequência para quem praticou esse pecado. Porque é algo normalizado. Sabe aquela coisa que eu comentei nesse instante, que eu disse assim... Tipo, a mentira, ela dita várias vezes, ela acaba sendo verdade. Então, a prática do pecado cometida, repetida e repetida e repetida várias vezes, a mente entende como normal. Então, houve uma cauterização alimentar e já nem se reconhece como pecado. Então, não tem arrependimento, não tem perdão e continua assim. E o inimigo está achando as brechas e entrando. O estrago que ele vai causar é de roubo, morte, perdas e tudo mais. Vigia. O suborno é como um amuleto. Quem oferece sempre alcança o que quer. Porém, não recebe o que quer de uma forma genuína. E a consequência vem. A cobrança vem. O boleto chega. E cobrando um preço muito alto. Suborno é ato ou efeito de ter algo por dinheiro. Ou seja, é corrupção, é pecado. Então, mesmo que seja uma coisinha simples, eu vou te dar aqui, ó, 10 centavos, menino, para você não contar para o seu pai isso. Problema. Tá abrindo brecha no mundo espiritual, isso vai causar problema, não somente agora, mas no seu futuro. Meu Deus. Quem oferece suborno pensa que sempre alcança o que quer. Quem disse que o que você quer é bom? Se é o Senhor que prova a nossa intenção. Quem disse que nós, aos nossos próprios olhos, pode ser bom, mas será que é bom mesmo? É por isso que nós devemos buscar a sabedoria celestial todos os dias, para que nós possamos ter discernimento naquilo que nós vamos decidir, naquilo que nós vamos fazer. Então aqui, ó, ensinamento para quem oferece o suborno. Olha o que aqui diz aqui, ó. O perverso oferece suborno em segredo para desviar o rumo da justiça. Então, nós já aprendemos aqui que o que o Senhor acha do perverso, né? O que o Senhor acha sobre o perverso, nós já aprendemos. E qual é o destino do perverso? Ó, o coração do perverso não prospera, simplesmente isso. Ele não avança. E a língua dele, a língua mentirosa, se mete em dificuldade. A própria língua dele mete ele na dificuldade. Então, o Senhor já pensou, o Senhor já liberou, já disse aqui, ó, o que é que ele acha do perverso? Ele odeia o mal. Então, se ele odeia o mal, ele odeia o comportamento mal. Então, pronto. Agora, quando há arrependimento, aí a história muda. Mas a perversidade é completamente abominável aos olhos do Senhor. Aí vou falar aqui também sobre a rebeldia. Rebeldia é a mesma coisa que maldade.
Então, ó, a pessoa má, ela sempre procura razão para se rebelar. Já existe uma raiz dentro dela que está tendo um brotinho ali, ó. E esse broto vai revelando a maldade que tem por baixo ali, que tem na base, que tem na estrutura. E por causa disso, a pessoa má, ela vai ser severamente castigada. Não é porque Deus é um Deus mau, porque Deus é um Deus carrasco, porque não, é porque são as consequências daquilo que ela plantou. Shalom, Givalda. Deus te abençoe, seja muito bem-vindo. E aí eu vou trazer aqui, finalmente, 6 características de uma mulher tola. Pronto, vamos trazer essas características. Começa aí a ticar, né? Faz um checklist aí, vê, ó. Isso, não, espero que você não tenha nada para dizer ok aí dessa lista. Porque essa lista não é para você. Agora, se por acaso você se encaixa em alguma coisa, ajusta a rota e tá tudo certo. Estamos aqui para isso. Ó, primeira característica é tentar falar com eloquência sem ser eloquente. E o que é tentar falar com eloquência? É revelar o que você não é. É mostrar uma expressão do que você não é. Ou seja, é ser falsa. Então não tente convencer, não seja tola. Porque o que é que disse aqui? Que o tolo ele finge que é, mas ele não é. Às vezes ele está fingindo que é só porque ele está calado. Porque não abriu a boca para revelar quem ele é. Então, olha, a primeira característica da mulher tola é a mulher tentar ser o que ela não é. É fingir, é ser mentirosa, é ser falsa. Outra característica da mulher tola, ó, é que ela pode até ser açoitada, mas ela não aprende nada. Você já viu aquela mulher que você fala assim, não é possível, tá vendo os exemplos, chamei, mostrei, ensinei, disse, eu não faço assim, já errou nisso não sei quantas vezes, e vai errar quantas vezes mais, pelo amor de Deus, porque se ela é uma mulher tola, se ela não se abriu para a sabedoria, ela não pede, ela tem um orgulho que faz com que ela ache que as coisas têm que ser do jeito dela. Então mesmo que ela apanhe, sabe aquela história de toma tanto na cara e não aprende? É a tola, é uma característica. Então como é que você identifica aí? Tem coisas que você está cometendo vários erros, o mesmo erro na mesma coisa, e você não está vendo o resultado porque tem erro, é comportamento de tola. Então resolve isso aí. Não significa dizer que você é tola, você está com comportamento de tola. Você está aqui, você não é tola. Você é sábia, que você está buscando sabedoria. Agora identifique quais os comportamentos de tola que está aí na sua vida para poder você organizar isso aqui. Outra coisa é que é praticamente impossível lidar com a insensatez da mulher tola. Ela não tem nenhuma sensatez, ela é insensata. Ou seja, ela não tá nem aí, ela não se preocupa com os outros, ela não tem aquele jogo para pensar antes de fazer, de pensar nas consequências. Não, ela é completamente assim, ó, desbanada. Como diz pra cá, desbaratinada, faz as coisas ali, ó, no que veio, no impulso, não tem sensatez para pensar nas consequências das suas decisões. E isso é grave. Outra coisa, ela é tola porque não tem vontade de aprender. Pronto, é uma característica ali, ó, de uma mulher que você diz assim, mas eu não entendo. Você tem um traço assim de uma mulher inteligente, mas só que você não tem vontade de aprender. Por quê? Às vezes a pessoa não tem vontade de aprender porque existem bloqueios de aprendizado. Por exemplo, um bloqueio de aprendizado pode se caracterizar, por exemplo, quando você era criança. Aí você teve uma experiência ruim com uma professora, essa professora ela foi grosseira com você, pelo fato de ser criança, menor do que aquela adulta que estava falando com você com severidade, e aí você, por causa disso, você se travou, você sentiu medo. É um trauma. E um trauma, infelizmente, muito comum. Tanto na questão de professor, quanto na questão de pai e mãe. Dentro desse contexto escolar. Eu sou educadora e eu tenho completa carta livre aqui para poder falar sobre isso aqui. Porque eu já vi, inclusive eu já vivi. Ontem eu fiz uma masterclass e eu estava comentando sobre isso. Eu decidi ser professora aos 7 anos de idade. Por quê? Baseado em uma experiência ruim que eu tive com uma professora. E por causa disso, ainda bem que a minha mente pensou assim, né?
Foi o Espírito Santo já trabalhando. O Espírito Santo disse assim para mim, por certo, né? Não, quando você crescer, você vai ser uma professora. Agora, só que a minha intenção foi errada. Na verdade, a intenção de ser professora era já uma revelação de um grande propósito de Deus na minha vida. Mas a motivação, eu coloquei uma intenção errada naquele momento, baseada em uma mágoa, baseada em um trauma. E por longos anos da minha trajetória como profissional, eu fui construindo todo esse alicerce na base errada. E chegou o momento da revelação, porque aquilo que está em oculto, o Senhor fala assim, aquilo que está em oculto, Ele não deixará em oculto com certeza. Por certo, Ele revelará aos seus profetas. E foi o que aconteceu. Nos frutos, nos meus resultados, começou a aparecer ali, ó, tem raiz de amargura aqui por baixo. Então você precisa ver. Você flui até certo ponto e você não avança. Porque tem algum problema. Então eu voltei lá, resolvi esse trauma no campo da alma. No sentido emocional. Meio que volta lá e dá um novo significado. Entenda quem é essa mulher. Talvez essa mulher não tenha sido amada. E tá tudo bem, agora você foi machucada lá. Mas você não tem que ficar machucada a vida toda. E isso é libertador. E isso veio acontecer o quê? Uns 3 anos, mais ou menos. 3 ou 4 anos. Que eu vim voltar atrás nessa história e dar um significado, liberar um perdão para uma mulher que eu nem sei se está viva. Que eu não tive mais contato. Então nós temos experiências com pessoas que passam por nossa vida. Por isso que eu falo da autoridade. O quanto que nós, como mães, somos autoridade, nós podemos estar bloqueando os nossos filhos. Eu fui bloqueada por uma professora, mas o Senhor, Ele me libertou disso. E hoje eu tenho uma visão diferente com as crianças. Quando eu olho para os alunos, por exemplo, da minha escola, ou seja lá, qualquer criança que for, eu não consigo olhar para aquela e dizer, não, menino tolo, essa é coisa de criança, não. Eu vejo naquele menino, naquela menina, gerações. Porque a gente está vendo uma criança, mas essa criança vai crescer. E essa criança precisa ter base sólida hoje. Ela precisa ter o alimento necessário hoje para que ela seja uma grande mulher, um grande homem lá no futuro. E conduzir as próximas gerações. Já pensamos sobre isso? E se hoje nós não investimos na infância, nas nossas crianças, aí dá um problemão. Né? Então às vezes a pessoa não tem vontade de aprender, fica tola nesse sentido. Por quê? Porque não tem coragem de identificar os bloqueios que tem. E às vezes o próprio orgulho faz com que, né, tem pessoa que tem trauma, é tão terrível que isso revela no corpo. Pessoas que quando dizem assim, assina aqui seu nome, a pessoa treme, a pessoa passa mal, a pessoa tem crise de ansiedade, porque foi bloqueada por alguma autoridade, por algum profissional da área da educação. E infelizmente isso é muito comum de acontecer. Agora, se a mulher é sábia, ela vai dizer, não, eu vou vencer isso aqui. Porque é sábio você perdoar, é sábio você dar novo significado para as suas histórias. Deus está falando com alguém, por certo. Outra característica aqui da mulher tola é que ela causa tristeza e amargura aos seus pais. Ela já tem essa característica de lá, ó. Porque se ela causou, pode ser que hoje não tenham contato com esses pais, ou de repente até mesmo que esses pais nem estejam vivos. Está já em um relacionamento, já é uma pessoa adulta e tal, mas ela causou tristeza e amargura. Olha para esse histórico. Às vezes foi uma mulher tola, foi uma adolescente tola, foi uma jovem tola. E isso atraiu consequências para a vida, porque se tem um mandamento que é com promessa de vida ou morte, é o mandamento da honra aos pais. Honre o seu pai e a sua mãe. Ou seja, entenda quem seu pai é, quem sua mãe é, independentemente do que eles fizeram, do que eles passaram, do que eles tiveram de história deles. Honre quem eles são, coloque-os no devido lugar. Não queira se comportar como se você fosse a mãe da sua mãe, nem do seu pai. E nem tampouco o contrário. Não. Queira se comportar, entenda quem você é. Você é filha. Pronto, acabou. Então, se você é filha, já é o suficiente. Agora, não significa dizer que você tem que dar continuidade aos padrões que foram estabelecidos com base no pecado. O princípio precisa ser a palavra de Deus. Então, se você causou amargura ao seu pai, à sua mãe, se porventura o seu pai e sua mãe ainda estão vivos, corra lá neles, peça perdão, identifique, reconheça, libere.
esse perdão também para eles e seja livre em nome do Senhor Jesus. E se por acaso eles já morreram, confesse ao Espírito Santo, tá tudo bem. Mostra ao Espírito Santo, revele, se arrependa e viva uma nova história. Dê um novo significado para tudo isso aí. A última característica da mulher tola, segundo o Provérbios capítulo 17, é que os olhos dela se encontram perdidos em coisas terrenas, ou seja, ela não tem foco. Ela não tem foco de futuro naquilo que vai trazer esperança. Ela fica assim, atirando para tudo quanto é lado, fica só pensando no momento, tem a visão terrena, mas não busca as coisas do reino. Isso é tolice. Outro ponto aqui do capítulo: irmãos nascem na dificuldade. Isso é uma frase poderosa. Na hora da dificuldade você reconhece quem realmente são os seus amigos e eles se tornam como irmãos. Olha, é poderoso, né? Outro ponto aqui, ó, não se trata de positividade, porque a gente é muito ensinado a ser uma pessoa positiva e é muito bom, precisamos ser assim. Mas não se trata sobre isso aqui, ó. Não se trata somente de coisas naturais, não é somente isso, é muito mais profundo, ó. O coração alegre é um bom remédio, mas o espírito abatido, ele consome as forças. Eu já esmiucei um pouquinho quando eu li o versículo, falando sobre as questões de depressão e tudo mais. Então não é questão de você dizer assim, não, eu sou positiva, não, é você internalizar e saber separar e viver os momentos, se permitir. Quando é para viver um momento de luto, vive um momento de luto, mas não fique nesse luto eterno em nome de Jesus, porque isso é um cativeiro que mantém você aprisionado e o inimigo, Satanás, ele está roubando a paz, a alegria de muitas pessoas por conta disso aí. Pessoas que vivem presas em cativeiros porque um parente morreu, porque o casamento acabou, porque a vida financeira está um caos e fica presa nisso aí, não consegue enxergar o que tem lá fora, o que tem por fora desse entorno, dessas muralhas. Então existe esperança do lado de fora. Você vai ficar o tempo todo só olhando para aqui para o problema? Não, ó, coloca a esperança nisso e chama a alegria para poder dar um salto nesse muro e ver e buscar a solução do lado de fora. Tudo bem que você cometeu alguns erros, pode ter sido, tá tudo bem, ou um vento veio, uma tempestade, um momento adverso, todo mundo passa. Jesus disse que nós não ficaríamos livres das aflições, mas Jesus disse o tempo todo para nós, ó, se alegre, tenha bom ânimo, não desanime, tenha bom ânimo, entenda, ó, olhe para o futuro, crie esse futuro e vá em direção a ele. Então aqui está dizendo que o coração alegre é o remédio. Às vezes a sua depressão não é para você ficar mais tomando remédio, é para você buscar alegria. Às vezes você só precisa endorfinar seu corpo, você só precisa ajustar a sua alimentação para poder você dar, ó, os hormônios, os subsídios necessários, somente isso. E eu falo com propriedade, porque eu vivi momentos assim. E o quanto a minha mudança de comportamento, uma coisa simples, uma caminhada de manhã cedo, um momento de um relaxamento, um silêncio mental, o quanto isso é importante. E nós ignoramos coisas simples da vida. Às vezes nós perdemos tempo olhando tantas e tantas coisas, mas nós não perdemos tempo olhando, por exemplo, para o céu. Gente, eu já fui tão liberta. Eu já recebi tanta liberação do Espírito Santo na minha alma, simplesmente decidindo deitar assim no chão e olhando para o céu, especialmente às noites. Teve uma vez que eu senti tanto a presença de Deus, que eu fiquei imaginando, meu Deus, como foi que Abraão passou por aquela experiência, como é que ele não deve ter sentido. Quando Deus chamou ele, disse assim, ó, tá vendo aquelas estrelas ali no céu, numa época em que não existia corrente, energia elétrica, não existia tecnologia, celulares, aparelhos eletrônicos, não existia nada, era o breu mesmo, a escuridão. E aí Deus olha assim, ó, tá vendo ali, ó, mostra para Abraão, você tá vendo aquelas estrelas lá no céu? Aquilo ali, ó, significa as suas gerações, as gerações que virão a partir de você. E Abraão, ele recebeu uma promessa de Deus em um ato tão simples, que ele poderia estar fazendo qualquer outra coisa, mas ele estava contemplando. E Salomão, ele é especialista nisso. Ele contempla. Ele falou muito forte sobre a contemplação. É tanto que tem um capítulo que fala da formiga. E ele estava observando quem é, gente, pelo amor de Deus, um inseto minúsculo. Ele vai e tira ensinamentos preciosos com a formiga. Por quê? Porque ele parou para observar a natureza.
E nós ficamos assim nesse processo de aceleração e ignoramos coisas simples. Às vezes, quando criança, a gente tem até a curiosidade. Mas a criança de hoje já não tem nem tanto, porque a criatividade da criança está ficando completamente assim, ó, destruída, porque são muitos aparelhos, são muitos estímulos tecnológicos e tudo mais, e por vezes os próprios adultos estão nessa cilada. E a gente se vê assim, é uma realidade, infelizmente, mas que nós precisamos ter um discernimento para dar uma direção para os nossos filhos, nós que temos filhos pequenos, que dependem da nossa orientação. Mas aqui é bem claro, é você procurar viver experiências simples e aproveitar, estar presente naquele momento. Às vezes a gente fica precisando assim, pensando, né, que não, eu vou atrás de um profeta, porque Deus vai revelar e vai fazer acontecer. Não, tudo já está à nossa disposição. Você parou para perceber isso? Ó, Deus, ele criou o mundo, tudo. Ele criou em 6 dias. No 7º dia ele descansou. Mas o descanso dele foi um descanso intencional. Não é porque ele estava muito cansado, trabalhei muito. Não, não é por isso. Não é para dizer, ei, presta atenção, segue meu modelo aqui, ó. E para também, não fica só nessa vida acelerada aí não, só fazendo, porque o dia do descanso também ele é importante. E não precisa você esperar um dia para descansar, não. Você tem que ter equilíbrio, ó, produzindo, desfrutando, descansando, vivendo o momento do agora. Só que é muito desafiador para isso nesses últimos tempos. Mas o Senhor está dizendo aqui, ó, é sabedoria. Você buscar essa alegria no seu coração, isso é um remédio. E olha só, os frutos do Espírito eu trouxe aqui para vocês, para nós relembrarmos, né? Primeiro que a alegria do Senhor é a nossa força. E quais são os frutos do Espírito? Se fala de fruto, eu penso em uma árvore. E se eu penso em uma árvore, essa árvore não é flutuante. Essa árvore, ela está plantada em algum lugar. E se ela está plantada, ela está firme. E se ela está firme, ela tem raiz. E quanto mais velha ela vai ficando, as raízes vão crescendo. Raiz cresce para baixo. Fruto, caule e as folhas e demais coisas crescem para cima. É o que fica no campo visível. Agora, o que está no campo visível diz muito sobre o que está no campo invisível. Se os seus frutos não são frutos dignos, significa que tem coisa ruim na sua raiz. Ih, pesou, mas é verdade verdadeira. Ó, os frutos do Espírito, para você saber se suas raízes estão boas ou não. Amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. E aí? Tá tudo bem aí? Então essa raiz sua tá legal, mas não tá tudo bem não, Gleide. Então tem alguma parte da raiz que tá comprometida e preste atenção, porque uma partezinha bichada, ela pode comprometer tudo isso. Tudo. Gente, Deus ele fala conosco nas coisas simples. Eu morei em uma casa que eu tinha no quintal um pé de graviola. E era já um pé de graviola já adulto, né? Dava muitas graviolas, era muito bom. Tirando a parte de muita folha para limpar, era muito bom. Mas assim, de repente começou a aparecer umas manchinhas no caule. E aí as graviolas começaram a ficar bichadas. Caía antes do tempo e vinha aquelas manchas pretas. E a gente na correria, muitas vezes sem experiência, sem tempo também para estar ali. Então, seguia a recomendação de um e de outro, bota um remédio e tal. Resultado, esse problema não foi resolvido, nós perdemos o pé de graviola. Por quê? Porque tinha alguma coisa lá embaixo que estava provocando problema. E isso aconteceu de verdade. Sem falar que, na verdade, a história é uma outra, assim, a motivação foi outra. Um vizinho chegou assim do outro lado de frente, que ele morava numa casa de 2º andar, por exemplo, e ele conseguia ver como uma graviola, o pé de graviola era grande. Então, a gente não tinha possibilidade de estar subindo sempre para tirar e tal. Era uma época que eu trabalhava o dia todo, de noite faculdade. Quando chegava em casa era 11, 11h30 da noite, tanto eu como meu esposo. Então, a gente não passava o dia em casa. E a gente não tinha tempo
pra ficar cuidando, subindo e tal. E aí esse vizinho disse assim, ó, eu tô vendo daqui tem várias graviolas. Você me permite, num dia, num sábado, eu, por exemplo, a mulher, não ia subir com um menino pequeno, tanto aquela coisa. Você me permite? Eu vou aí com um balde e eu tiro. Amadas, acredite, foi a última vez que esse pé de graviola deu frutos. Bichou, deu problema. Eu disse pronto. Por certo, já havia legalidade ali por baixo na raiz, mas esse vizinho, que já tinha um histórico, tantas e tantas outras situações, aconteceu isso. E o nosso pé de graviola foi perdido. Tudo isso por quê? Porque pessoas que colocam a mão, muitas vezes, amaldiçoam, trazem suas cargas negativas. E isso acontece. Os frutos revelam o que está na raiz. Então, a palavra de Deus está dizendo assim, ó, que aonde você colocar a sua mão é para prosperar, é para evoluir, é para crescer. E às vezes a intenção do seu coração está sendo outra. E o Senhor está falando, nem ia contar isso, nem lembrar mais dessa história. Mas amém. Falou de fruto, lembrei, vamos que vamos. Correndo aqui para finalizar. Ó, use poucas palavras e saiba controlar suas emoções. Porque quem é verdadeiramente sábio usa poucas palavras. Quem tem entendimento faz gestão de suas emoções. Porque até o tolo, quando ele está calado, ele se passa por sábio. A gente pensa que ele é sábio porque ele está calado. Então, ó, falar é necessário, é preciso sim. Inclusive, libera sobre a sua vida bênção, sobre as pessoas que cercam você. Mas cuidado, falar demais também dá um problema. E se eu pudesse escolher um versículo-chave, eu escolheria aquele que eu falei, ó, sobre o começar a uma briga. Que é a mesma coisa de você abrir a comporta de uma represa. Então, rompa logo com isso aí, para não ter problema. E o que é uma represa? A represa é um lugar que possui muita água, água presa, né? E a comporta é o que segura essa água. E aí a força da água é algo incontrolado. Quando vem, a gente sabe. Quando a gente vê essas histórias aí que acontecem no noticiário, a gente vê destruição total. Cidades são destruídas. Pessoas morrem, casas vão, tudo à ruína. Por quê? Porque veio a água completamente descontrolada. O que é que nós podemos compreender com isso aqui? Que as consequências de uma briga são imensuráveis e fogem completamente do nosso controle. Famílias são destruídas por causa de uma briga. Mortes acontecem, assassinatos acontecem, destruição, rompimento de casamento, divórcios e tantas outras coisas, porque começou ali com uma brigazinha. Vigia, vamos lá. Então, se eu quero ser uma mulher sábia, para que eu possa desbloquear a minha família, eu tenho que aplicar algumas coisas. Primeiro, é que a mulher sábia, ela valoriza a paz, muito mais do que a fartura e do que a riqueza. E ela também entende que a alegria verdadeira vem do Senhor, não vem de coisas, não vem de momentos. E a mulher sábia também, ela entende que ela precisa ser forjada. Assim como o ouro, a prata é forjada pelo fogo, o Senhor também, ele nos prova constantemente. E nós precisamos ceder a isso. Viver esse processo, porque é fundamental para o nosso crescimento. E a mulher também sabe, ela se alegra com isso. Por quê? Porque ela sabe que tudo isso é para seu crescimento. Tá doendo, tá sofrendo, mas também tá aprendendo, né? Não é assim que diz a música? Então esse é o processo da purificação do ouro. Às vezes você está passando por uma situação, é só porque você está sendo purificada. Depois desse processo, eita, que esse ouro vai brilhar, viu? A mulher sábia, ela não entra em briga, em discussões. Aprenda isso. Ela é sábia, ela não se mete nesse negócio não, porque ela tem consciência das consequências imensuráveis que tem toda essa coisa de se meter em briga, se meter em problema. E são ensinamentos poderosos. Cada dia que passa, esses provérbios deixam a gente assim com a mente livre, né? Traz uma libertação. O conhecimento liberta. A verdade, ela liberta mais ainda, porque a verdade é o conhecimento aplicado. É você saber, não, vou fazer, vou botar pra frente, aí vou fazer acontecer. Então pegue tudo o que você ouvir, tudo que você ouvir aqui, não rejeite, não ignore. Não ignore. Às vezes tem coisas que a gente ensina, que a gente fala, até mesmo eu falando, dá um choquezinho assim, alguns confrontos. Porque os confrontos, eles vão bater de contra com as minhas experiências, com as minhas crenças. E às vezes tem coisas que você diz assim, poxa, não. Aí se você rejeitar,
Vai dar um problema? Eu sempre, inclusive ontem eu falei isso na aula que eu estava dando para as mulheres que participaram do Zoom comigo, falando sobre isso aí. Que nós precisamos não rejeitar tudo que a gente vê. Não significa dizer assim, não, essa palavra não é para mim, eu rejeito. Não. Pega essa palavra e guarde ela em algum lugar. Coloque, escreva em algum lugar, isso aqui me incomodou. Tem alguma coisa aqui. Não entendi muito bem. Escreva. Eu sou daquele tipo que eu vou assistir uma live, eu tô com o meu caderno, eu tô escrevendo. Então, é um conselho que eu dou. Caneta e papel tá sempre perto de Glade. Afinal de contas, né? Pro é assim. Eu sou assim desde criança. Então é aquele costume de tô no culto, tem alguma coisa, pronto, eu tô ali no meu bloco de notas, às vezes não tem um papel, não tem uma coisa no celular, seja lá o que for, só pra dar aquele choque naquela frase ali, pra depois eu ir buscar, saber o que é que tem mais, esmiuçar mais. Não rejeite as coisas quando você ouve e aquilo te traz um desconforto. Se trouxe desconforto, significa que tem questões que precisam ser olhadas. O Senhor faz-me lembrar dessas palavras para trazer ao seu coração essa resposta. Não ignore e não rejeite. Seja uma mulher sábia. Ignorar e rejeitar a palavra de Deus, por quê? Chegará um tempo que fará sentido muitas coisas do que vocês estão ouvindo nesse tempo e que pode ser que você esteja ignorando. Vai ignorar? Aí quando chegar lá na frente, não vai ter. Quis atropelar o processo, aí vai dar ruim. Amém, minhas amadas? Deixa eu orar pela vida de vocês para finalizar a live, para que nós voltemos para as nossas atividades. Amém? Pai, em nome de Jesus, eu coloco diante do Senhor a vida de cada mulher. Senhor, quantas mulheres, Pai, que sedentas pela Tua palavra, têm dedicado o seu tempo, Pai. Algumas delas eu sei que não conseguem estar aqui ao vivo, são tantas atribuições, tantas atividades, dia corrido, horário de trabalho. Senhor, mas são mulheres que têm se comprometido e que talvez eu nem conheça, Pai. Mulheres, meu Deus, que têm assim se dedicado e estão no anonimato, recebendo subsídio, recebendo nutriência para um próximo tempo, um novo nível na sua família. E eu quero liberar uma bênção, Senhor, para a vida dessa mulher, porque essa mulher tem se posicionado em sabedoria e tem entendido que ela precisa aprender, ela precisa aplicar e ela precisa transformar a vida dela, para que a família dela também seja transformada. E eu libero uma palavra profética sobre a sua vida, mulher. Você que está ouvindo agora, assistindo ao vivo, você que está vendo essa gravação, você que vai ver essa live há tantos e tantos anos talvez, mas você vai receber da parte do Senhor essa profecia, porque a palavra de Deus, ela se renova a cada manhã. E eu libero sobre a sua vida uma palavra profética, um novo tempo de transformação para a sua vida, um novo tempo de restauração, restauração com os seus filhos, restauração conjugal, livramento de todo tipo. Em nome do Senhor Jesus, eu libero essa palavra sobre o seu lar. A sua casa nunca mais será a mesma, porque você entendeu quem você é em Deus e o seu poder, o poder que você tem no Senhor, de posicionada, romper os bloqueios e usar a autoridade do céu na sua família. Os seus filhos serão bênção nas mãos do Senhor, serão da mesma forma como uma videira frutífera ao redor da sua mesa. Assim será a sua família, próspera em tudo, em nome de Jesus. E você diz o quê? Amém. Só isso. Só precisa dizer amém. E amém é dizer sim, eu concordo. Agora diz um amém alto aí, que é para poder o espiritual se mover e trazer à existência tudo isso aqui que você hoje ainda não está conseguindo ver. Ainda. Mas verás muito mais. E essa palavra também é para a minha vida. Amém? Que o Senhor Deus abençoe. Façam vocês aí um dia extraordinário. Vá lá e faça o que vocês precisam fazer. Não fique enrolando, não. Vai e faz. Precisa tomar uma decisão? Vá lá, tome a decisão. Peça discernimento ao Senhor. Talvez o Senhor já te deu a direção aqui, nessa live. Amém? Então recebe essa palavra aí da parte do Senhor. E ó, um grande beijo para vocês. Recebam o meu carinho e o meu amor em nome de Jesus. Tchau, tchau. E até amanhã com a permissão de Deus.